Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o que tá acontecendo aí com o Warner? Que doideira é essa? O patrão deu a louca no patrão? O patrão tá doidão? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, valeu? Bom, meu nome é Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não for inscrito e gosta desse tipo de conteúdo focado em filmes e séries, sinta-se muito à vontade pra se inscrever aqui embaixo. É só apertar o botãozinho vermelho safado e seja membro também pra você ganhar os benefícios que eu tenho pra te oferecer, valeu? Vamos lá então. Acabaram de anunciar o cancelamento de Batgirl, né, o filme que tava sendo produzido pela Warner com a DC. Cancelamento também da sequência do filme do Scooby-Doo, a última animação que teve. E também falar um pouco sobre o futuro da HBO Max, que ela pode mudar muita coisa lá dentro. Alguns filmes também foram tirados do catálogo de forma repentina, sem muita explicação. Além de demissões na Warner. A Warner Bros. Discovery agora, ela é comandada pelo David Zaslav, que chegou, tá menos de uma semana no comando e já tá fazendo muito mais barulho aí que qualquer outra empresa, né? Mas pessoal, é importante deixar claro aqui que tem muita gente especulando e tem gente até afirmando, né, que o filme da Batgirl foi cancelado porque teve uma exibição teste, foi horrorosa, foi muito mal comentado, eles reprovaram a exibição teste do filme e por isso cancelaram um projeto que custou 90 milhões de dólares e já estava pronto. Não foi isso que aconteceu. Muito provavelmente não foi isso que aconteceu, porque isso nunca aconteceu antes. Isso não é uma coisa inteligente de se fazer, principalmente para um cara que tá há 4 dias no comando da Warner, a Warner Bros. Discovery, né, no caso. Tem a Sony também, que eu acho que é pior do que a Warner em relação a filme ruim, mas a notícia de hoje é em relação ao Warner, tem muita gente culpando a DC, sei lá, devem ter falado já do Zack Snyder. Isso não tem nada a ver com a bagunça, que realmente o universo da DC no cinema é uma bagunça mesmo, mas não tem nada a ver com isso. Se chega um ponto do filme ser muito mal avaliado, ele não ser aprovado numa exibição teste, o estúdio tem uma série de caminhos a tomar para poder reverter essa situação. Por exemplo, refilmagem. A gente sabe que filme de herói tem muita refilmagem. Doutor Estranho 2, se vocês não lembram, passou por diversas refilmagens. É normal um filme passar por refilmagem depois da exibição teste. Isso acontece com série de televisão também. Fora que estúdios gigantes como a Warner e também como a Sony, que eu citei antes, né? A Sony não tem nada a ver com isso, mas é que eu acho que a Sony faz um filme muito ruins. De herói principalmente, sabe? Morbius, Venom, a gente sabe disso. Mas dá pra reverter um possível prejuízo, né? Através de, por exemplo, licenciamento. Você vende uma cacetada de bonequinho lá da Batgirl, camisa, essas coisas assim. O filme também pode ser vendido pra serviços de streaming. Se acha que não vai lucrar no cinema, passa na HBO Max, não tem problema. Pode ser repartido também e dividido em episódios e lançar uma minissérie da Batgirl. Tem várias opções que podem salvar um filme que esteja com desconfiança do estúdio. Então assim, é claro que eu não posso garantir a motivação de cancelar o filme, mas não caiam nessa de que o filme não foi aprovado. É claro, ele pode não ter sido aprovado na exibição teste, mas eles não cancelaram o filme por causa disso. É arriscado e muito duvidoso cancelarem um filme de super-herói na era mais importante dos filmes de super-herói, né? A gente lembra do Quarteto Fantástico dos anos 90, que foi cancelado, filme que nunca aconteceu, mas era uma outra época aquilo e não tinha um orçamento de 90 milhões de dólares também. A gente pode lembrar também do projeto do Superman com Tim Burton, né, que seria vivido pelo Nicolas Cage Superman. Eu tenho uma opinião sobre isso que eu não acredito muito nesse projeto. Eu sei que tem imagens, tem fotos do Superman, do Nicolas Cage Superman, tem até um documentário, mas eu acho que aquilo é um mockumentary. Eu desconfio dessa história, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque esse filme ele não foi filmado, ele era um projeto, então o cancelamento dele também não tem como a gente comparar com o cancelamento de Batgirl. Qualquer dia eu faço um vídeo aí sobre esse filme esquisito do Superman também e explicar por que eu não acredito que era um projeto de verdade. Então é muito difícil um filme ser cancelado por ele não estar sendo bem avaliado. Lembrando que a Warner lançou Esquadrão Suicida lá em 2016, o filme mais recente da Mulher Maravilha, que foram filmes também muito mal avaliados pela crítica, e esses filmes passaram também por exibição teste. E se for isso, é surpreendente, sinceramente, né? Essa é a primeira vez que isso aconteceria. Principalmente numa época em que filmes de heróis basicamente é o que mais dá dinheiro no cinema. Porque se fosse assim, o Zaslav poderia muito bem pra Netflix, né? Ou então pra Sony cancelar um filme lá, umas produções lá. Mas não é assim que funciona. De qualquer forma, eu não posso dar aqui um motivo pra vocês, mas eu concordo que é surreal, é inacreditável esse cancelamento, independente do motivo. Eu não consigo imaginar um motivo que seja forte o suficiente pra cancelar uma produção no nível em que ela já tava, né? De quase pronta. Tava pronta, né? Tava indo só pra pós-produção, que aí sim ia ter mais dinheiro envolvido. Mas já tinham sido investidos 90 milhões de dólares nesse filme. Mas acredita-se que o motivo mais provável, e é sim, que eu acho que é o mais confiável mesmo, é pra amenizar a dívida de 3 bilhões de dólares que a Warner tem. E essa notícia saiu principalmente no Deadline, que é um site que costuma acertar. Eu vou ler aqui a notícia pra vocês. Como informam as publicações, a Warner Bros. Discovery tem até agosto desse ano, né, 2022, pra exercer uma manobra que permite tirar de seus livros gastos feitos pelo regime anterior. E com isso, os 90 milhões do orçamento de Batgirl não seriam levados pra nova liderança, que busca amenizar uma dívida de 3 bilhões de dólares. Isso sem contar os gastos que seriam feitos com marketing, né? E parece que os
Zaslav também não é muito fã de serviço de streaming, então a HBO Max tá de certa forma um pouquinho ameaçada, não dela acabar obviamente, até porque foram investidos milhões ali também. O Jason Kilar, que era o CEO antes do Zaslav, investiu muito na HBO Max, era o sonho da vida dele, pelo menos como CEO da Warner era o sonho dele. E no dia de hoje, o dia que tá saindo esse vídeo, que é o dia 4 de agosto, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 3, hoje, quinta-feira, teve uma reunião da Warner sobre a HBO Max que vai definir o futuro. Se der tempo, no final do vídeo vai ter aqui eu falando sobre isso. Se não der tempo, adiantando, já saíram alguns filmes misteriosamente do catálogo da HBO Max, filmes como a versão mais recente de Convenção das Bruxas, né, dirigido pelo Robert Zemeckis, Locked Down com a Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, An American Pickle, que é o filme do Seth Rogen, um dos filmes mais recentes também da carreira do Seth Rogen, Moonshot, Super Intelligence e Charm City Kings, do diretor Angel Manuel Soto, que é responsável pelo filme do Besouro Azul, da DC Comics também, que é um filme que tem chance também de ser cancelado, ainda não foi anunciado. Mas esse filme com a Bruna Marquezine, que vai ser feito lá nos Estados Unidos pela Warner, tem muita chance de ser cancelado. A gente espera que não, né? Se a motivação for mesmo a dívida de 3 bilhões de dólares, a HBO Max corre sério risco de ser mudada completamente. A gente só espera que não mude o valor, né? Muita gente aqui já assinou a HBO Max e quem assinou no primeiro mês, ou então nos 3 primeiros meses, né, do ano passado, teve um descontaço que é pra sempre. O desconto que a gente teve lá nos primeiros 3 meses de HBO Max, ele é pra sempre. Eu assinei naquela época e eu pago um valor mais barato que as pessoas que assinam depois daquela época. E a gente sabe que House of the Dragon, né, o spin-off de Game of Thrones, tá chegando aí nesse mês de agosto e vai ser pela HBO Max. Vamos ver se isso vai ser interferido, né, porque ali também foi um orçamento gigantesco nessa série. O Jason Kilar, ele foi o cara responsável também pelo Projeto Pipoca, que é aquele projeto que foi iniciado durante a pandemia, onde todos os filmes da Warner, eles eram simultâneos no cinema e também na HBO Max. Lá nos Estados Unidos, né, eles tinham uma estreia simultânea, aqui no Brasil chegava um pouco depois, acho que 30 dias depois, 36 dias depois, sei lá. O Jason Kilar, que é CEO antes do Zaslav, foi responsável por aprovar o Snyder Cut da Liga da Justiça, graças a Deus, né, foi uma escolha muito sábia, porque é um filmaço, eu adoro aquele filme, mas é um filme que não dá margem pra futuro, né, e já foi revelado que não planejam dar continuação ao projeto do Snyder Cut. Agora, Batgirl eu acredito que vai ser lançado sim, eventualmente, porque o projeto existe, ele tá filmado, a não ser que eles queimem a filmagem, eu acho difícil isso acontecer, existem várias formas de preservar a filmagem, mas de repente eles lançam na HBO Max, de repente eles fazem com uma minissérie, né, aproveitam algumas filmagens ali e separam por capítulos. O próprio Snyder Cut da Liga da Justiça, ele era planejado como uma minissérie também de 4 episódios, mas foi lançado como um filme de 4 horas. Então, se existiu sim a falta de confiança com o projeto da Batgirl, o filme ainda pode sair. Eu acredito que ele vai sair eventualmente, não sei quando. Acredito também que o filme do Flash com Ezra Miller esteja ameaçado, não exatamente pelos problemas envolvendo o ator, né? O Ezra Miller, que como eu sempre falo, que é um canalha. Mas por ele ser um canalha, talvez exista a chance de boicote. Eu acho que tem que mudar o ator, sinceramente. Eu sei que o filme tá filmado já, mas tem que mudar. Eu falei que não deram uma motivação oficial, mas existe uma explicação da Warner, mas que não diz muita coisa, eu vou ler aqui pra vocês. Nota oficial da Warner. A decisão de não lançar a Batgirl reflete a mudança estratégica de nossa liderança no que se refere ao universo DC e HBO Max. Leslie Grace é uma atriz incrivelmente talentosa e essa decisão não é um reflexo de sua atuação. Isso até vai contra a teoria da exibição teste, né, do filme ter sido horrível. Continuando aqui, somos incrivelmente gratos aos cineastas de Batgirl e Scooby e seus respectivos elencos e esperamos colaborar com todos novamente em um futuro próximo. Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso tudo, qual a opinião de vocês. Se vocês estavam esperando por Batgirl, eu nem sabia que esse filme estava sendo produzido, na verdade, porque eu confundo Batgirl com Batwoman. Batwoman tinha uma série, né? Mas então é isso, até o próximo filme, valeu!